caráter e a imagem impregnada daquele que é Senhor de todas as coisas. Tanto na pessoa de seu Filho encarnado, como na própria descrição da Escritura a respeito do Deus Todo-Poderoso ali no Velho e no Novo Testamento. Por isso queremos pedir ao Pai que sejamos, ó Senhor Deus, impactados por essa imagem, pela figura de Cristo, nosso Senhor, nas Sagradas Escrituras, Pai. E que as suas palavras, ó Senhor Deus, possam encontrar, que a tua palavra possa encontrar, ó Senhor Deus, morada no nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Os versos de 20 a 27 agora. Nós, nos domingos anteriores, fizemos uma introdução, dando uma visão geral do capítulo 4, ou seja, desse poema, dessa palestra aqui no capítulo 4. No domingo subsequente, nós falamos especificamente o que seria o coração, dando uma ênfase ali no verso 23, porque a preocupação de Salomão em dizer que devemos guardar o nosso coração. E agora nós vamos expor esses primeiros 4 versos, 20, 21, 22 e 23. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que o verso 23 é o centro do poema, é para onde o poema chama a nossa atenção. É a mensagem principal ali, sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E nos dizer aqui do livro de Provérbios, nesse verso, o coração é essa fonte da vida, o centro, como nós vimos, da vontade humana, o centro das afeições, o centro dos nossos sentimentos. Nós vamos perceber que a Escritura vai dizer que o coração, ou seja, como uma metáfora, esse coração é o centro de toda a atividade emocional, intelectual e religiosa e moral do homem, sendo o coração que vai determinar as nossas ações. E essa metáfora aqui do coração, ela vai nos mostrar que aquilo que uma pessoa não pode ser separado daquilo do que ela faz. No verso 20 ele diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Nós vamos perceber que a forma como ele se expressa aqui no verso 20, é uma estrutura típica da introdução de toda a palestra, de tudo aquilo que ele vai desenvolver. Nós vimos isso, todas as palestras começam dessa forma. O próprio capítulo 4, verso 1 diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, está atento para conheceres o entendimento. No verso 10, que é o início de uma outra palestra, ouve, filho meu, ou de um outro poema, filho meu, e aceita as minhas palavras. Agora também, ele começa da mesma forma, como tem sempre começado cada poema ou cada palestra que se inicia. E com isso, o Pai, mais uma vez, ou seja, o nosso Deus, mais uma vez, quer chamar a nossa atenção para as palavras de sabedoria que estão sendo escritas, ou seja, que foram escritas aqui, para a instrução da palavra de Deus, para a instrução divina. Era isso que Salomão estava fazendo ali com o seu filho. Era essa a ideia ali do mestre com o seu discípulo, não somente para o seu filho, mas para todos aqueles filhos da aliança. E ele quer que esses dizeres, que essas instruções da sabedoria sejam os princípios que vão governar a nossa vida, que vão governar a vida daquele jovem, que vão governar a vida dos filhos da aliança. São monitores que vão advertir sobre os nossos deveres e sobre
os perigos que nós corremos. Ao falar que ele deveria atentar, filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos, ele quer dizer que nós devemos receber essas instruções com boa disposição, com boa mente, com os nossos corações abertos, estarmos com o desejo não só de ouvir, mas de colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu inicialmente, no último domingo, falei sobre isso. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, se curva de forma humilde, ouve essas palavras com interesse, ouve com o coração. E até dei um exemplo muito comum, né? Não deveria ser tão comum assim, mas a gente é muito desligado, né? Lá em casa, o Simone está falando algumas coisas para mim, e que você está olhando, está prestando atenção, está ouvindo o que ela está falando, né? Mas a tua mente está em outro lugar. Aí ela fala: ouve com o coração. O que eu estava falando? Aí eu repito o que ela estava falando. Mas você não estava com o coração aqui. É isso que o texto está querendo dizer. O nosso coração deve estar aqui na palavra de Deus. Todas as vezes que nós viemos ouvir a palavra de Deus, nosso coração deve estar aqui. Os nossos ouvidos devem estar aqui. Nós precisamos entender que a nossa alma deve estar presente. Por isso que o dia do Senhor é chamado dia de descanso, porque a gente descansa das outras atividades, porque geralmente quando a nossa preocupação está em outras coisas, que não aquilo que nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo da forma como deveríamos fazer, ou não estamos prestando atenção como deveríamos prestar. E aí vamos sair daqui e vamos esquecer tudo que nos foi transmitido. É isso que é estar com o coração atento às palavras do Senhor. Matthew Henry, ele vai dizer que uma audição atenta à palavra de Deus é um bom sinal da graça de Deus que se iniciou no nosso coração. Eu gostaria até de abrir um parêntese aqui. Pode ser que eu me esqueça de falar isso hoje à noite. Eu gostaria que vocês, como igreja, estivessem atentos ao que está sendo falado na pregação. Não somente dessa de hoje, agora, porque essa pregação vai ter esse enfoque, né? De nós termos o coração, a nossa alma aqui. Mas em especial hoje à noite, nessas pregações que nós estamos fazendo e sobre disciplina, que foram motivadas por um problema que aconteceu na igreja, que nós vivenciamos, e que precisou ser trazido com mais profundidade. Mas eu gostaria que hoje à noite você não olhasse somente para esse problema, porque às vezes nós olhamos o problema, então a pregação está sendo voltada para aquela situação. Não. Olhe como se fosse você o problema. Veja ou receba não só essa, mas a pregação de hoje à noite, como se você tivesse pecado. E que você precisasse de disciplina, porque isso vai ter um efeito muito maior, principalmente do que eu vou falar hoje à noite, na vida de cada um aqui, trazendo para si a situação. Quando nós lançamos sobre uma outra pessoa ou sobre uma outra situação em que nós não estamos inseridos, às vezes nós nos distanciamos de tal forma como se nós não fôssemos capazes de cair na mesma situação ou no mesmo erro. Mas nós vamos perceber que não é assim. E eu gostaria que vocês estivessem com o coração, não somente dessa pregação que vai falar sobre isso, mas dessa à noite, que nós vamos fechar o capítulo 5 de 1 Coríntios. E ele vai falar diretamente, não somente com relação à situação de disciplina, mas a nossa situação, a situação de cada um de nós, diante do pecado no meio da igreja, até de pecados ocultos, aos nossos olhos.
Matthew Henry vai dizer que uma audição atenta é um bom sinal da graça de Deus em nós. E não só isso, é um meio excelente de levar adiante a obra de Deus no coração do homem. Estar atento ao que a palavra de Deus fala. Receber essa palavra como se fosse para nós, diretamente. O movimento pentecostal, ele trouxe muitas coisas ruins. Não que não trouxe coisas boas, mas ele trouxe muitas coisas ruins, porque era uma distorção de alguns ensinamentos da Escritura. E uma dessas se refere à perspectiva da pregação. Se a pregação não estiver falando de um problema meu específico, ela não foi para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. São pregações que são doutrinárias, não tem nada a ver com isso, quando fala sobre predestinação. Então nós estamos aqui para ouvir o que o pastor vai dizer a respeito do problema que eu tive na semana passada, da situação específica do meu marido comigo, da minha esposa comigo. Não que a Escritura não fale sobre isso. Mas esse movimento desprezou o que a Bíblia tem e que às vezes não, quase sempre, é muito mais exaltado e muito mais abrangente do que a minha realidade, do que aquilo que eu estou vivendo. E que aquilo que às vezes não está diretamente relacionado com o meu problema, vai ser aquilo que vai resolver o meu problema. Entender a glória de Deus, a submissão que a gente deve dar a Ele. Isso vai impactar a nossa vida de forma muito prática. O verso 21 ele vai dizer assim: não deixe apartar-se dos seus olhos, não os deixes apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, ou seja, os mandamentos, os ensinamentos. E aí, como em outras passagens nós vimos anteriormente, em outras palestras, em outros poemas, esse verso serve para intensificar a admoestação que está sendo feita para que o filho retivesse as palavras do Senhor, ou seja, para que o filho retivesse os mandamentos de Deus, o ensino do seu pai. E aqui o vocábulo apartar, e é muito interessante essa conotação que a poesia dá. Quando ele fala em apartar-se das ideias, ou seja, dos ditos, das palavras do Pai, apresenta-se diante de nós uma figura que essas palavras têm pés, por isso que ele usa essa expressão, não deixe ela apartar-se, e caminham longe de nós. Essa é a ideia desse verso, dando uma personificação às palavras do Senhor, que elas têm pés e estão se distanciando, elas estão longe do Filho. Com isso, Salomão, o texto da Escritura quer mostrar que a sabedoria ela deve ser buscada. Nós devemos correr atrás dessa sabedoria. E vai ser isso que Provérbios capítulo 2, verso 4 vai falar. Quando diz assim: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Essa sabedoria deve ser buscada constantemente e de uma forma ávida, como ele está dizendo aqui. Por quê? Porque é como se ela tivesse pés e estivesse distante de nós, e essa é a nossa realidade. A palavra de Deus está distante de nós por causa da nossa natureza. Nós, por natureza, somos inimigos de Deus. E essa inimizade, muitas vezes, ela se manifesta na nossa vida. Nós que somos crentes. Porque, às vezes, a palavra de Deus está tão distante de nós. E olha o que ele continua a dizer: apartar-se dos seus olhos. E essa expressão aqui dá a ideia de algo que era escrito. Ou seja, ele está falando para uma audiência letrada, onde ele tem a palavra de Deus nas suas mãos,
e ele precisa fixar os olhos nessa palavra para que ela não se afaste do coração dele. E a ideia aqui é, porque ela tem pés e anda longe, ou seja, andar distante dos seus olhos. Não permita, não deixe que ela ande distante dos seus olhos. Nós devemos sempre mantê-la diante de nós, como nossa regra, examinando sempre se nós estamos em conformidade com ela. Esse é o desejo de Salomão aqui, com essas palavras. Devemos guardá-la dentro do nosso coração. Eu não sei se lá na frente eu vou falar sobre isso, então não vou me antecipar. Desse distanciamento, muitas vezes, que nós permitimos da palavra de Deus. Isso é extremamente nocivo para as nossas vidas. Você nunca se percebeu, às vezes, lendo a Bíblia, depois de às vezes um espaço grande de tempo, por causa das suas atividades. E aí aquela semana, uma semana conturbada, uma semana que você não teve tempo para parar, você não teve tempo para ler a palavra de Deus, ali no momento de orar e tal. Você até fez isso, mas fez isso de forma rápida demais, seu coração não estava ali. E aí tem aquele momento que você para, é como se você fosse alimentado naquele momento. É algo tão estranho que a gente sente, é como se a palavra, e é isso, estivesse nos santificando. E é isso que ele está querendo dizer aqui. Com esse distanciamento, não deixa ela se apartar dos seus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, é o que o verso subsequente vai dizer, reforçando essa ideia de reter o ensino. Ou seja, os mandamentos do Senhor, eles devem ficar abrigados no coração do filho, ou seja, no nosso coração. E é isso que o livro de Provérbios está dizendo desde o início, capítulo 2, verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que a palavra de Deus tem que ficar abrigada no nosso coração. É um relacionamento de amor, é um relacionamento de necessidade que temos com essa palavra. Colossenses capítulo 3, verso 16, quando ele vai dizer assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É a mesma palavra que Salomão está dizendo aqui, agora de forma diferente. E a ideia é que nós devemos guardar a palavra de Deus dentro de nós como um princípio dominante. Nós precisamos ser lembrados disso constantemente, dominicalmente. E por um lado nós nos alegramos por isso, por outro lado nós nos entristecemos. Por quê? Porque se nós não formos constantemente lembrados disso, nós vamos deixar a palavra de Deus andar distante dos nossos olhos. E a ideia ali de andar distante dos nossos olhos é não ter momentos de leitura na palavra, é não ter momentos de meditação na palavra de Deus. E isso vai trazer consequências danosas na nossa vida. Devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, dentro de nós, como um princípio que domina toda a nossa vida, com as suas influências se difundindo por todo o nosso interior. Devemos guardar a palavra de Deus como algo precioso, algo que tememos perder. Como o Salmo 119 vai dizer lá, o salmista vai dizer assim, guardo no coração as tuas palavras. Pronto, para quê? Para não pecar contra ti. É isso que vai acontecer quando deixamos a palavra de Deus se apartar dos nossos olhos. Quando não inclinamos o nosso coração, não estamos ouvindo boamente, não estamos com a nossa alma
naquilo que nós estamos fazendo ali. Esse distanciamento da palavra de Deus vai nos fazer pecar. É isso que vai fazer o distanciamento da palavra de Deus. A falta de leitura devocional. A falta de momentos com o Senhor, ações com o Senhor, vai nos fazer pecar. Porque ela é um alimento para nós. E quando a gente não se alimenta, né, no reino de Deus a gente pode ser gordo, pode ser obeso. Precisamos ser obesos, estarmos muito acima do nosso peso com relação ao alimento que o Senhor nos dá. E aí a gente vai perceber que isso é estratégico. O que nós estamos dizendo aqui, o que o livro de Provérbios está dizendo aqui, é estratégico guardar no coração a palavra de Deus. Por quê? Porque do coração provém todos os nossos sentimentos, afeições, nossas vontades, nossos desejos. E essa vai ser uma maneira de dizer que nós devemos amar a palavra de Deus. Guardá-la no coração, e aí eu vou falar para algumas pessoas aqui que já viveram ou vivem essa situação. Guardar a palavra de Deus no coração é guardá-la no coração como um jovem que está distante de sua amada, de sua noiva. Mas a tem como exclusiva em seu pensamento e coração. É isso que significa guardá-la no coração. Ele não olha para outra noiva. Ele não está preocupado em procurar outra noiva. A sua cabeça, o seu coração estão nela. Aonde ele estiver, uma folguinha que ele tem, ele vai querer estar junto dela. É isso que esse texto está querendo dizer para nós. Por quê? Porque ele só tem ela como seu alvo, como sua futura esposa. Não tem necessidade de procurar outra. Não tem necessidade de ficar comparando, né? O que muitas vezes nós fazemos quando estamos procurando uma esposa, comparando, pô, aquela menina assim, poxa, ela é jóia, não, mas essa sim e tal. Aí você fica lá, né? Quando você tem a oportunidade de escolher. É isso que a Escritura está dizendo. Nós não temos necessidade de buscar em outro lugar, de meditar em outra coisa de forma profunda, de colocar o nosso coração em qualquer outra coisa, a não ser a palavra de Deus. E por que isso? Agora ele vai explicar no verso 22. Muito claro, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. A primeira coisa aqui que nós que deve chamar a nossa atenção é o que ele já vem dizendo anteriormente. Salomão está incitando mais uma vez o filho a buscar a sabedoria. Percebam quando ele diz aqui, porque são vida para quem os acha. Ou seja, a ideia de alguém que alcança alguma coisa. Então, implicitamente ele está dizendo assim, mais uma vez, que ele, ou seja, nós deveríamos buscar, procurar esses ensinamentos, procurar a sabedoria de Deus, buscar a palavra de Deus, porque são vida para quem os procura, para quem vai ao encontro dela. E aí eu me lembro de um texto de Isaías que fala sobre a graça de Deus, o oferecimento da graça de Deus. Quando ele diz lá no Isaías 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por quê? Porque é feliz. É feliz o homem que acha essa sabedoria e adquire
conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 3, verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Mas não é essa a justificativa aqui. Não é a felicidade e o bem-estar do homem que ele está apontando aqui como uma justificação, como uma justificativa, uma motivação para levá-lo a buscar a palavra do Senhor. Não aqui, no verso, capítulo 3, verso 13, sim, mas não aqui. Aqui o que ele, qual é a motivação que ele diz? Que ele apresenta? É vida. A palavra de Deus é vida. É isso que você sente. É vida. Aquilo que eu falei anteriormente, você às vezes estar ali por causa das suas atividades, das muitas atividades, você não tem tempo, ou não acha tempo para ler a palavra de Deus, e aí às vezes você fica um espaço de tempo, às vezes mesmo nas suas atividades regulares, no culto familiar e tal, mas aí você tem um momento a sós com o Senhor, lendo a sua palavra, e naquele momento ali, é como se você estivesse sendo descedentado, alimentado, saciado da sua sede. É a vida que a palavra produz, se apropriando de você. E o paralelo que ele usa aqui, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Ou seja, é vida, é saúde, é cura para o corpo. Aí a gente fica pensando assim, o Evangelho promete cura para o corpo? O que vocês acham? Eu detesto essas perguntas. Que geralmente a gente fala uma coisa e é outra, né? Isso acontece comigo também. O Evangelho é promessa de cura para o corpo também. Não é só para a alma, não. Olha aqui, 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, vai dizer, no seu verso B. Assim, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e daqui há de ser. Provérbios capítulo 3, verso 18, ele vai falar que é árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Eu não sei se vocês se lembram dessa pregação, mas nessa pregação nós vimos que o conceito da árvore da vida é uma metáfora para representar o quê? A vida eterna. Salomão está dizendo que o ensino sadio preserva uma pessoa melhor do que os remédios. É isso que ele está dizendo. Mas não é só isso que ele está dizendo aqui. Não é isso que está em foco. A cura do corpo, como ele fala aqui, e eu creio nisso, deve ser muito maior do que aquilo que nós estamos imaginando, às vezes, do que é físico nesse mundo. É a cura do pecado. Porque é o pecado que gerou todas as outras doenças físicas. Porque o pecado, a gente pode dizer que é uma doença da alma. Foi o pecado que gerou a morte. E o que nos leva à morte? É a falta de saúde para o nosso corpo. Nós estamos envelhecendo. Na velhice, como diz a palavra de Deus, é câncer e infarto só. E por que isso acontece? Por causa do pecado. É essa cura que ele está falando aqui. Ou seja, é da ressurreição.
Olha o que Apocalipse capítulo 22, versos 2 a 4 vai dizer. É interessante que o Evangelho nos promete isso. A cura do nosso corpo. E a cura do nosso corpo é sermos transformados em termos corpos incorruptíveis, onde o pecado não habita. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versos 2 a 4. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ou seja, essa é uma linguagem para dizer que nós estaremos ressurretos diante do Senhor, com corpos glorificados eternamente, onde o pecado não vai mais habitar. A palavra de Deus é esse remédio para nós, como a árvore da vida, que nós acabamos de ver aqui, que traz cura para os nossos corpos. E que cura é essa? É uma cura espiritual. É cura espiritual porque ele extirpa o pecado da nossa vida. E por causa dessa extirpação do pecado, nós vamos viver com corpos glorificados, onde a doença, o câncer, a asma ou qualquer outra deficiência do corpo não vai mais existir, porque foi tragada a morte em Cristo Jesus e os seus efeitos na nossa vida. É essa cura, é a ressurreição. Jesus disse, quando estava ali para ressuscitar Lázaro, ele perguntou para ela, para a irmã de Lázaro, você crê que? Creio, Senhor. Creio que vamos ressuscitar no último dia. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Por isso que seu irmão vai sair agora. Sai para fora, Lázaro. E ele sai. Só que Lázaro era uma demonstração, uma imagem daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E que o poder de Deus fez em Cristo Jesus. É isso que a palavra vai fazer na nossa, vai nos transportar, vai nos levar para essa ressurreição, vai nos conduzir a essa saúde total, que é a salvação, não somente da nossa alma, mas também do nosso corpo. Nós vamos perceber aqui no texto que Salomão vai dizer que os que buscam encontram essa sabedoria. Os que a encontram e aguardam terão nela alimento, porque são vida. E olha que João capítulo 14, verso 6. Isso é uma pessoa muito especial na Escritura, que todo tempo falava essa linguagem de alimento, de vida, de saúde. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vem ao Pai estão por mim, porque são vida para quem os acha. João capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pelo mundo é a minha carne. João capítulo 6, 53 e 54. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque são vida para quem os acha, e saúde para o corpo. Matthew Henry vai dizer assim, como a vida é iniciada pela palavra, como seu instrumento, também pela mesma palavra ela é nutrida e mantida. Nós não poderíamos viver sem ela. Podemos pela fé viver dela. É por isso que ele diz que é saúde para o seu corpo, é saúde para o homem, tanto para o corpo quanto para a alma. E é isso que a Escritura vai dizer, porque muitas vezes
O homem oferece o seu corpo como instrumento do pecado, mas a palavra de Deus vai dizer que ele deve oferecer o seu corpo como instrumento de justiça. Porque o Evangelho não está preocupado somente com a alma do homem, mas com o homem todo. É isso que ele vai fazer no último dia. Ele vai nos restaurar de forma completa. Hoje, o primeiro passo é a nossa alma. O segundo passo é o homem como um todo. Alma e corpo. É por isso que nós temos responsabilidade diante de Deus, como devemos usar o nosso corpo. Porque o nosso corpo, as nossas ações, o nosso corpo, ele pode ser um instrumento de justiça, um instrumento do pecado. E da onde vem o comando? O nosso interior, o nosso coração. Lá em Romanos capítulo 6, verso 12 e 13, ele vai dizer assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais, ou seja, o seu coração, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui nós estamos vendo que o nosso corpo sofre as influências. Ele é um instrumento, muitas vezes, do nosso pecado, consequentemente, sempre. E por causa disso, o nosso corpo também sofre as consequências desse pecado. Por isso que nós precisamos entender que a promessa de Deus quanto à nossa salvação inclui a ressurreição do nosso corpo como um corpo incorruptível, onde o pecado e os seus efeitos não mais nos atingem. Essa é a promessa do Evangelho. E eu gostaria de, mais uma vez, aqui utilizar as palavras de Matthew Henry, que ele vai dizer assim: há o suficiente na palavra de Deus para curar todas as doenças deste mundo enfermo. Elas são um remédio para toda a carne, para todas as corrupções, pois são chamadas de carne todas as suas angústias, que são como espinhos da carne. Na palavra de Deus há remédio adequado para todas as nossas enfermidades espirituais. E aí é por isso que ele vai falar do verso 23 como centro. Por quê? Porque é ali, no coração do homem, o lugar específico onde a palavra será guardada. É dali que parte todas as nossas ações. É dali que vai partir todas as nossas afeições. Como nós vimos, o coração do homem representa um homem interior, a mente, a vontade, os sentimentos. Expressa também a totalidade da natureza e o caráter de alguém. Por isso deve ser guardado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É nesse comparativo aqui que nós vemos que o coração é o ser interior do homem, e ele, como isso, deve ser considerado a coisa mais importante que nós devemos refrear na nossa vida, o nosso coração. Nós devemos manter um olhar vigilante, uma mão firme sobre todos os movimentos do nosso homem interior. Enganoso é o coração do homem e extremamente corrupto. É isso que a palavra de Deus vai dizer. A palavra de Deus vai dizer que é esse lugar que procede de todas as fontes da vida. É por isso que ele deve ser guardado. É interessante o paralelo que você tem aqui, que no original
é mais fácil de perceber. No verso 23, o verso 23 faz um jogo com o verso 21. Quando ele diz assim: guarda no mais íntimo do teu coração. O que se deve guardar, guarda o coração. Guardar aqui no verso 23, sobre tudo que se deve guardar, aqui no verso 23 é uma forma substantiva, derivada do verbo guardar, lá do verso 21, que tem o significado básico de exercer grande poder sobre. Aqui guardar se refere a um lugar que está sob guarda, uma prisão, tendo o sentido de alguém montando guarda sobre alguma coisa, uma vigilância para se manter sobre algo, alguma coisa que você tem que ter sob custódia. Essa palavra ainda dá a ideia de uma atenção cuidadosa que se deve ter com alguma coisa. E um terceiro desdobramento desse significado dessa palavra seria tomar conta. Ou seja, o que o texto está nos dizendo aqui? Ele deveria proteger ou impedir o seu coração de fazer o mal. É isso que o texto está dizendo. Você deve proteger o seu coração, para que ele não seja alvo dessas coisas, impedindo de fazer aquilo que é a sua vontade. Essa é a linguagem que Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, verso 16, que nós devemos andar no Espírito para não satisfazer aquilo que seja do nosso querer. É uma outra maneira de se dizer que nós precisamos guardar o nosso coração. Paulo vai dizer: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu não sei o que muitas pessoas acham que é andar no Espírito, mas andar no Espírito, segundo a Escritura, é guardar o coração, estar atento àquilo que você faz, àquilo que você pensa, pensando no que o Senhor vai achar o que é de você naquela situação. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É uma outra forma de dizer o que Salomão está dizendo aqui. Guarda o teu coração. Com isso, a palavra de Deus está dizendo para nós que nós devemos impedir o nosso coração de tramar o mal. Guardar os mandamentos dentro do coração vai fazer com que ele permaneça guardado das más intenções. Nós vamos encher a nossa cabeça com a palavra de Deus. Então, quando essas coisas vierem, elas serão mandadas embora. E é tão interessante, né? Minha mãe tinha de vez em quando falava uma frase, né? Mente vazia, oficina do diabo. É engraçado, todas as vezes que nós não preenchemos esse espaço, a palavra de Deus, nós nos alimentamos dela, ela fica vazia, pronta para ser ocupada. Matthew Henry vai dizer que o coração, guardar o coração é um grande dever exigido pelas leis da sabedoria e para que alcancemos e preservemos a sabedoria. Deus nos dá na sua palavra uma rígida incumbência de guardarmos a nossa alma. Abra Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Olha o que a palavra de Deus diz: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Olha como é que esse poema, esse verso aqui de Salomão está literalmente exposto aqui em prosa. E não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Percebam que é a mesma linguagem que ele está usando aqui. E não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E os farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. E ainda, Matthew Henry, falando do que significa essa ordem. Matthew Henry é
teólogo reformado, né? E eu estou muito feliz porque eu acabei de comprar uma coleção dele. Acabei de comprar, não, acabei de ganhar. Que a igreja me presenteou, o conselho da igreja me presenteou com esse comentário. E estou usando ele largamente aqui na igreja. É bênção para a igreja. Ele diz assim: devemos conservar um zelo santo sobre nós mesmos e manter uma vigilância rígida, consequentemente, sobre todos os caminhos da alma, guardar os nossos corações, impedir que firam e que sejam feridos, que sejam profanados pelo pecado e perturbados pelas aflições. Devemos guardá-los como nossa joia, como nossa vinha, conservar uma consciência livre de transgressões, expulsar os maus pensamentos, conservar os bons pensamentos, conservar o interesse sobre os objetivos corretos e compromissos devidos, guardá-los com todo cuidado. Esse é o significado da palavra. Há muitas maneiras de guardar as coisas com cuidado e pela força, pedindo ajuda. E devemos usar todas elas para guardar os nossos corações. E ainda assim, tudo isso não será suficiente, pois eles são enganosos. Ou acima de todos os cuidados, devemos guardar os nossos corações com mais cuidado e diligência, porque guardamos qualquer outra coisa. Olha que interessante. Aí a gente tem vivenciado isso dia a dia na nossa vida. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, da leitura da palavra. Nós deixamos de guardar o nosso coração, estamos abrindo brecha para que outras coisas entrem. Quando nós não preenchemos espaços vazios da nossa mente com a palavra de Deus, outras coisas serão colocadas. Isso não quer dizer que você tem que estudar a Bíblia todos os dias, 4, 5, 6 horas. Não. É suficiente para você. Inicialmente, você vai ver que cada um tem uma necessidade diferente. Separar um tempo para meditar, para ler a palavra de Deus, para orar, para pedir ao Senhor o seu cuidado. Você tem essa necessidade, juntamente com a sua família, ou sozinho, ler a palavra de Deus, preencher seus tempos vazios com ela. Porque se você não fizer isso, nós estaremos correndo perigo. Por isso que muitas vezes nós temos que lutar contra pecados na nossa vida de forma tão brutal, porque às vezes deixamos um espaço em branco de algo tão simples, que é meditar na palavra de Deus, ler a sua palavra. Como isso é edificante. Às vezes nós não entendemos nem, assim, quando a pregação, já dizia, acho que é Martinho Lutero, que a pregação da palavra é mais poderosa que a leitura da palavra. Mas a leitura da palavra gera isso no nosso coração. Ela nos dá entendimento. Mais que não entendamos, às vezes, determinadas coisas mais profundas, mas aquilo que já está na superfície do texto já nos é suficiente. Aquele ensinamento que salta aos nossos olhos já é suficiente para nós, para nos prepararmos para a vida e até mesmo para nos prepararmos para o culto, para recebermos instrução. Aquela instrução que for dada, habitar no nosso coração, corroborar aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração todas as vezes que lemos a sua palavra. O coração deve ser guardado. E ele explica por quê. Porque dele procedem as fontes da vida. Essa é a motivação para guardar o coração acima de todos os outros membros. É o coração que governa todas as atividades do corpo. E é interessante quando nós descobrimos que fonte da vida é uma expressão idiomática que significa tudo que fazes. Guarda o teu coração, porque dele procede tudo o que fazes. A palavra aqui, fonte, no original seriam saídas ou partida, como a ideia de origem.
coração aqui está sendo caracterizado como a fonte das atividades do corpo, de onde tudo parte. Tudo de bom e tudo de ruim. É por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 15, verso 19, diz assim: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Não é o que entra, não é o que sai. De acordo com um comentarista de elite, essa metáfora sugere não apenas que a vida tem as suas fontes no coração, mas também que a direção que ela toma é determinada por ele. E nessa estrutura, fontes da vida, vida aí, há um jogo entre essas palavras, que vida significaria o efeito dessa fonte, ou seja, as fontes produzem vida diretamente. A vida que se produz dessa fonte, ela é moral e espiritual, porque o agente vai ser a palavra de Deus, trazendo vida às diversas partes do corpo, como está colocado aqui nos versos 24 a 27. Porque ele produz vida, então ele se desvia da falsidade e afasta-se da perversidade. É por isso que o coração deve ser controlado. Por isso que o coração deve ser detido. É ali que o Senhor trabalha na nossa vida. É no nosso coração. E essa é a proposta aqui. O coração que vivifica e controla o corpo, ele deve ser impedido de tramar o mal. Mas isso só é possível quando nós entendemos que nosso coração é enganoso. Tem um evangelho por aí que não fala isso. É um evangelho enganoso. Ele não aponta para o coração do homem. Ele não mostra a necessidade constante de conversão, de transformação. Quando eu falo conversão, é de mudança. Porque o crente é aquele que muda constantemente. Não é muda de opinião, não. É muda de ação. Essa é a característica do crente. Aquele que está sempre em desenvolvimento da vida cristã. Que está com o coração sendo trabalhado por Deus, transformado, mudado. E é por isso que nós devemos estar atentos. Porque essa é uma obra que o Senhor nos chamou para participar. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá vigor, é Ele quem coloca esses instrumentos à nossa disposição, instrumentos ordinários, apesar de ter vindo de forma extraordinária, é um instrumento ordinário. Ele nos chama a participar dessa obra. É por isso que Ele está falando aqui, tão diretamente a nós, de impedir o nosso coração de tramar o mal, de olhar para Ele, perceber que Ele deve ser colocado aos pés de Cristo. Nós precisamos ser lembrados, eu preciso ser lembrado disso. Todos nós precisamos ser lembrados disso, constantemente, porque é o perigo de esquecermos essas coisas e nos deixarmos levar por Ele e sermos destruídos. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e que essa palavra possa acertar no nosso coração, a nós. Muitas vezes nos sentimos como hipócritas, Pai, porque
estamos lutando com determinadas coisas e caímos em outras. E vemos aqui diante do Senhor, pedindo perdão, e nos entristecemos, Pai. E aí vamos de novo para o mundo e às vezes estamos na mesma situação. E às vezes, para resolver o problema é muito simples. Precisamos mudar algumas coisas da nossa vida que são simples. Nos apegar mais à palavra. É só isso. Nos apegar um pouco mais à palavra de Deus. E aí nós vamos perceber com essas coisas não se tornarão tão dificultosas na nossa vida. Até mesmo insignificantes. Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos assim. Nós não precisamos continuar sendo assim. Por isso pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia na nossa vida. Que a Tua palavra tenha efeito, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós. Que a Tua palavra tenha efeito, Senhor. Olha para Cristo na cruz, Senhor. O sofrimento, Senhor, que Ele teve por causa dos nossos pecados. E se lembra de nós, ó Pai. Para que possamos, Pai, ter essa palavra no nosso coração e colocar em prática na nossa vida. Vamos tornarmos melhor cada dia mais no reino de Deus, como crentes. Em nome de Jesus.